Eko Eko Azaraku ou Majo Kuroimisa é um mangá de horror de 75, ilustrado e escrito por Koga Shinichi. Inclusive, essa obra tem filmes e um episódio de anime OVA. Nessa obra, a gente acompanha uma jovem colegial de cabelos negros chamada Kuroimisa. Kuroimisa ou Misa Kuroi é uma jovem bem peculiar no seu modo de agir. Para mim, em particular, o que se destaca, além dela ser uma bruxa, é o jeito arcaico que ela fala de um jeito mais antigo. Ela conversa de uma forma mais culta, ela fala tu, vós, coisas desse tipo. E tanto na obra original quanto no remake, a obra aborda o jeito que a Misa lida com esses grandes poderes que ela tem, sendo uma garota colegial, uma pessoa jovem. Nesse vídeo eu vou estar apresentando e comentando ao final o primeiro capítulo de Eko Eko Azaraku Remake. Eu escolhi falar sobre o remake por gostos pessoais e porque eu acho ela uma obra mais atrativa, mais digerível. Mas caso você goste de um horror mais datado, com uma abordagem mais antiga, vá atrás do material original e leia. Mas vá sabendo que nele contém muito mais violência explícita. Então, caso você tenha menos de 13 anos, eu não recomendo a obra original para você, muito menos os filmes, porque tem coisas que não são adequadas para pessoas de menos de 13 anos, entendeu? Tendo dito tudo isso sobre a obra, caso você tenha se interessado ou caso você não tenha se interessado e queira conhecer mais mangás de horror ou mais animes em geral, se inscreve no canal para ajudar e para você receber mais vídeos com essa pegada, sabe? É rápido, fácil, de graça, me ajuda e faz que você conheça novas obras. Dito isso, vamos conhecer o primeiro capítulo de Eko Eko Azaraku Remake, ou Majo Kuroimisa. Elas sobem aos céus e executam poderes incompreensíveis. Às vezes, elas agitam o coração das pessoas com a magia negra. Essas mulheres que forjam contratos com o demônio são chamadas de bruxas. Um homem bufa, então apaga um cigarro. Esse homem está no local de construção civil e diz às pessoas que estão trabalhando ali que elas estão demorando demais para derrubar aquela construção daquele terreno. Um trabalhador próximo àquele homem explica que é por conta daquela construção ser muito robusta, mesmo que ela esteja abandonada há décadas. As pessoas que estão ali em volta trabalhando começam a falar que existem rumores bizarros sobre esse local, que você seria amaldiçoado se colocasse as mãos nesse local. O homem que está no comando diz que tudo isso de mansão e bruxaria é bobagem, e que ele comprou aquele local, então ele vai esvaziar aquele lote e fazer uso dele. Então, enquanto eles limpam o terreno com o trator, aparentemente a pá do trator vai de encontro com alguém. Uma garota de cabelos negros, com um olhar vazio, deitada nos escombros daquela mansão que diziam ser amaldiçoada. Mas quando eles tiram a pá, o que é visto são mechas de um cabelo longo e negro. As pessoas, ao verem esse cabelo longo e negro sendo tirado daquela construção, ficam assustadas. Então eles o pegam e o guardam e entregam para o seu chefe. O mesmo homem que estava fumando no local e dizendo que tudo aquilo de bruxaria era bobagem. O chefe, que tem um sobrenome Kuroi, levando em conta o nome da construtora, recebe aquelas misteriosas mechas de cabelo, que agora tá dentro de uma caixa envolta por algo, um plástico, um pano. Então ele diz que mandaram para ele algo realmente nojento, e que não é como se eles tivessem encontrado um corpo ou algo do tipo enterrado lá, e que ao menos eles não foram estúpidos de irem correndo reportar isso para a polícia, porque provavelmente isso ia atrasar a construção por conta de investigações policiais. Enquanto fuma, ele conversa consigo mesmo dizendo que é apenas um homem casado cuidando da sua esposa e nem tem dinheiro suficiente para se divertir do jeito que quer, e reclama por terem trazido aquele cabelo dando trabalho extra para ele cuidar, para ele lidar. Trouxeram esse cabelo de bruxa para ele lidar, para ele cuidar. Então ele tira seu cigarro da boca, levando em direção àquele cabelo para apagar o cigarro naquele cabelo. Mas repentinamente, como se o cabelo tivesse vontade própria, ele se abre formando um círculo, fazendo o cigarro encostar apenas no que está envolvendo o cabelo. Então do centro desse círculo que o cabelo formou sai uma mão. Surge uma grande mão com grandes unhas, com longos dedos, unhas que parecem ser garras, e como o próprio homem, o chefe da companhia que tá com medo, diz, é um demônio.
Em outro lugar agora, muitos corvos estão voando no céu. Duas mulheres que estão conversando no local dizem que a quantidade deles tem aumentado de um tempo pra cá. Mas não são apenas os corvos. Muitos acidentes estão acontecendo por conta de muitos animais como sapos e morcegos. Um dos corvos dali voa perto de uma das mulheres e uma garota que está passando próximo a elas pergunta se elas estão bem. Elas respondem que sim e falam que elas só estavam conversando. Mas elas percebem algo. A garota, ao notar que elas estão encarando ela, fica com vergonha e sai dali. Enquanto ela se afasta daquele local, as mulheres continuam a conversar, só que agora sobre ela. Ao atravessar uma esquina, ela vê uma garota de cabelos curtos e negros com um uniforme colegial. A garota de cabelos curtos vai cair ao chão, só que ela a segura e a leva para um lugar mais arejado, mais aberto, como se fosse um jardim. E ao chegar nesse jardim, ela pergunta pra garota se ela tá bem ou se ela tá doente, porque ela não parece ter uma saúde tão boa, levando em conta a situação que ela tava e que levou um susto por ela ter caído de repente. Então a garota confirma e diz que seu corpo falhou por um momento. Então a garota que levou ela para aquele local nota que o joelho dela tá machucado e lhe dá um lenço. A garota de cabelo curto agradece e se apresenta dizendo que seu nome é Misa Kuroi, e a garota que lhe ajudou corresponde dizendo que seu nome é Kurori Chihiro. A Chihiro pergunta de qual escola a Misa é, já que ela não reconhece o uniforme dela, e a Misa responde dizendo que voltou para a cidade recentemente. Então a Chihiro diz que então ela ainda não sabe sobre os rumores da empresa do pai dela. A Misa pergunta sobre, mas a Chihiro desconversa e diz que agora que a Misa tá bem, não é melhor ela ir para casa, voltar para casa, e se caso ela vá, ela não quer que ela acompanhe. E a resposta que a Misa dá é que ela não é bem-vinda na própria casa, então ela vai passar um tempo a mais ali. E a Chihiro pergunta sobre, e a Misa diz que ela não tem um lugar para chamar de lar, e diz que isso soa estranho, mas a Chihiro nega dizendo que ela realmente entende como ela se sente, e diz que faz tempo que ela não tem uma conversa normal com alguém, e a Misa diz que pra ela é o mesmo, e a Chihiro diz que elas são parecidas. A Chihiro volta a perguntar se a Misa tá bem, a Misa responde dizendo que ela tá muito preocupada até demais, e confirma que ela tá bem. A Misa olha pra mão da Chihiro, que tá segurando o pano que ela emprestou pra ela, e nota que nela tem algumas queimaduras. Então, depois da Chihiro perguntar tantas vezes se a Misa tá bem, agora ela pergunta se isso é uma queimadura e se foi ela que fez isso consigo mesma, e pergunta pra Chihiro se ela tá bem. Ao ouvir isso, a Chihiro se surpreende e tenta amenizar a situação dizendo que tá tudo bem, que não é de verdade, mas ela não consegue. Ela transborda, ela não aguenta e ela desabafa, ela solta tudo falando pra Misa. Ela diz que também não tem um lugar pra chamar de lar, nem na rua ela tem um lugar. E ela fala que o pai dela faz coisas terríveis com ela e com a mãe, e somos levados para outro lugar. Lugar esse que quem tá é o pai da Chihiro. E ele tá brigando com alguém dizendo que não quer repetir o que ele disse de novo, que basta a pessoa colocar o carimbo para assinar a transferência bancária. Então ele chuta uma mesa que tem algumas coisas em cima em direção à pessoa que ele tá falando, uma mulher que tá deitada, que fica assustada, que tá muito reprimida com a presença dele. E ele diz que a sorte dele tem sido muito doida ultimamente, e que eles precisam empregar mais pessoas para aumentar a influência deles, para que eles tenham mais dinheiro, e que por isso que ele precisa que a senhora presidente compartilhe de seus privilégios com ele. Na verdade, ele nem diz que ele precisa, ele diz: precisamos que você compartilhe seus privilégios. E fala que ele casou com ela só porque ela estava doente e achou que ela não ia durar muito tempo. Mas aí ela deu à luz a uma criança e deu mais trabalho pra ele. Mas ele disse pra ela não se preocupar, porque por enquanto ele não pensa em tirar a vida de ninguém. E a mulher dele, a presidente, pergunta: como assim matar? Então ele diz que perguntou pra ele e com um simples por favor, ele pediu pra ele eliminar qualquer pessoa que tivesse no caminho dele. E que ele elimina as pessoas rapidamente e não deixa nenhum vestígio. E ao fundo na TV nos é mostrados alguns crimes que aconteceram e alguns acidentes. Alguns muitos acidentes. Então esse homem, o marido da presidente, o pai da Chihiro, diz que caso acontecesse algo com elas, seria mais outro conveniente acidente, mas não
não vai ter nenhuma evidência, porque quem fez isso não foi ele, nem um humano, mas sim um demônio. E ele se prolonga dizendo que sim, um demônio. Demônios realmente existem, não são coisas apenas de filmes e livros. E que ele tem um truque para fazer esse demônio obedecer ele, e que é muito divertido. Basta ele pegar essa mecha de cabelo que ele obedece qualquer ordem dele. Enquanto ele diz tudo isso, a Chihiro chega em casa. Então quando ela vê o pai dela dizendo tudo isso, ela ouve o pai dela dizendo tudo isso, ela também vê o demônio. E isso faz ela estar no caminho do pai dela. Então o demônio vai em direção a Chihiro. Mas nesse momento a gente vê alguém passando por perto da onde a Chihiro mora. E essa pessoa sente algo em seus cabelos. E esse alguém é a Misa. E ela diz que então é aqui que ele tá. E a gente continua ouvindo a conversa do pai da Chihiro. E agora ele diz pro demônio que mudou de ideia. Então ele pede pro demônio eliminar as duas. A sua filha e a sua esposa. Porque de qualquer forma, se ele forjar alguns documentos, as coisas vão dar certo. Enquanto o demônio tá fazendo o que o pai da Chihiro comentou, mas enquanto ele gargalha, surge uma voz de fundo dizendo que então foi aqui que o cabelo dela foi parar. Então aquele cabelo que há pouco tempo estava, entre aspas, em posse do pai da Chihiro, começa a atacar ele. E a pessoa que chegou, no caso a Misa, diz que aquele cabelo não é algo que ele possa possuir. E que ela foi ali para recuperar ele. Que isso é uma ferramenta mágica que contém mana. Isso é o cabelo de uma bruxa. Então o pai da Chihiro é devorado pelo cabelo da Misa e o cabelo da Misa retorna a ela. Então depois disso a Misa tem uma conversa com esse demônio que se chama Baphomet. E eles terminam a conversa com o Baphomet cumprindo um contrato que ele tinha feito com a Misa. No caso, ele deixaria a casa dela exatamente como era antes de ser destruída. A Chihiro tá ali no chão sem entender nada, perguntando pra Misa quem ela é de verdade. E sem responder a Chihiro, a Misa continua dizendo que, deixando a casa dela exatamente como era antes, as coisas vão mudar, o mundo não vai ser exatamente como é. Talvez nesse mundo aconteça ligeiras mudanças. Então o mundo muda, o demônio Baphomet faz a casa da Misa se tornar o que era antes de ser destruída, no caso. E a primeira mudança que nos é mostrada é que o pai da Chihiro morreu antes dela nascer. Depois de prestar seus respeitos a seu pai antes de sair, a Chihiro nota que ela perdeu um lenço. E agora a gente vê a rotina da Chihiro. Ela vê duas mulheres conversando no local, ela cumprimenta elas e segue caminho. E depois que a Chihiro passa, as mulheres continuam conversando sobre ela, dizendo que ela tá sempre animada e que ela é a pequena garota da construtora Kurori. E atravessando uma esquina, a Chihiro dá de frente com uma garota de cabelos negros com uniforme. Então a Chihiro pergunta para a garota de cabelos negros se ela tá bem. E a garota de cabelos negros rebate a pergunta da Chihiro perguntando se ela tá bem. E a Chihiro responde que tá tudo bem, e a garota diz que então isso é um alívio. Enquanto a garota de cabelos negros tá indo embora, a Chihiro se pergunta se ela já viu ela antes, e que o lenço que ela estava carregando parece muito com o que era dela. Enquanto a garota de cabelos negros, que no caso é a Misa, tá andando, ela revela o que tem por debaixo desse pano, que no caso é uma espécie de cinzeiro, e nesse cinzeiro tá a figura do pai da Chihiro. E de fato, essa figura é o pai da Chihiro. O pai da Chihiro daquela realidade que foi apagada, daquela linha do tempo que não existe mais. E ele pergunta pra Misa o que ela vai fazer com ele. Então a Misa segue para uma área de fumantes. Então ela simplesmente deixa o cinzeiro, que no caso é o pai da Chihiro, lá na área de fumantes. E ela vai embora dizendo que isso é por conta dele sempre ter gostado de empurrar cigarro nas coisas. Então um fumante daquela área acha o cinzeiro e usa ele. Enquanto a Misa tá indo embora, ela passa pelas duas mulheres que a Chihiro cumprimentou. E quando ela passa, um corvo aparece perto das senhoras. E as senhoras comentam que o número de corvos tem aumentado ultimamente e que muitos acidentes estão acontecendo por conta de sapos e de morcegos. E o capítulo tem fim dizendo que com a mudança de curso ela apareceu.
e depois desapareceu. Então, vamos conversar um pouco sobre essa obra que eu conheci repentinamente procurando algum material para falar no canal. Na verdade, essa obra tava na lista de mangás para eu ler e tava engavetado há muito tempo porque eu tava com preguiça de ler. Na primeira vez eu li a obra original, então eu tive contato com aquela agressividade, com aquela violência que eu falei para vocês. E na verdade eu gostei, só que eu não sei se eu gostei tanto quanto o remake, sabe, da versão original. Porque no original a Mista é uma garota adolescente que tem magia, tem poderes e faz o que quer com a magia negra dela. E a bruxaria, a magia que ela faz é feita de uma maneira, sabe, meio bizarra. Caso você vá ler a obra original, você vai ver no capítulo 2 que é muito bizarro. No final você vai perceber, você vai ver que eu tô lendo, meu Deus do céu. E ainda por cima, quando eu tava pesquisando sobre o quadrinho original para me fazer um vídeo sobre ele, eu achei o remake. Aí eu li o remake e gostei muito mais porque eu acho algo mais amigável, sabe? A Mista no remake, ela é menos bizarra, sabe? Ela parece ser menos mesquinha, alguma coisa desse tipo nessa linha de pensamento. Não necessariamente mesquinha, eu quero dizer, mas ela é imatura no original e ainda mais com muitas violências que tem. Então, uma garota que sofre violências, que é adolescente, com poderes, sabe, sempre vai dar merda. E nessa procura de informações sobre o mangá, sobre os mangás, eu descobri que tem muitos live action sobre esse mangá e tem até doramas. São 6 filmes, se eu não me engano, e 2 doramas. E caso você queira assistir, tem no YouTube um filme, inclusive o que eu tô colocando de fundo no vídeo, tem no YouTube aqui caso você queira assistir legendado em português. É só você pesquisar aí Eko Eko Azaraku que você vai achar Eko Eko Azaraki. E pra finalizar, eu quero dizer que Eko Eko Azaraku, se eu não me engano, quando eu pesquisei, é algo relacionado ao Wicca. E eu fui saber sobre o que tratava o Wicca, porque o que a gente sabe sobre essas coisas é uma sopa de senso comum, né? E no final eu descobri que o título da obra não tem nada a ver com a obra, porque a obra inteira tem base na Mista ser uma bruxa que faz magia negra, que tem coisas do demônio, coisas demoníacas, e isso basicamente não existe na Wicca. Eu não sei como se chamam praticantes da Wicca, mas vou falar wiccanos. Wiccanos não acreditam em demônios, em anjos, em nada disso, entendeu? Então não tem por que ter um Baphomet ali, sendo que na Wicca não existe. Obviamente eu sei que isso é por ser algo fictício, sabe? Mas é bom a gente ter noção dessas coisas pra gente não achar que é tudo a mesma coisa que é terra de ninguém. Inclusive para praticantes de Wicca, wiccanos, não existe isso de magia negra, magia branca. Magia é magia, não tem cor, sabe? E a Mista, ela faz muitas coisas contra outras pessoas. E na Wicca existe o pilar de você não fazer o mal para outra pessoa, porque o que você faz para outra pessoa volta para você 3 vezes maior, 3 vezes mais. Eu não sei porque o autor quis dar o nome de algo que é relacionado ao Wicca para essa obra, podia ter dado outros nomes, mas mesmo assim eu recomendo essa obra. Não é um lixo, mas também não vai ser nada muito acima da média, sabe? Por ela estar presente em tantas mídias, no quadrinho, no dorama, no filme, dá pra ver que é algo que teve uma notoriedade, sabe? No Japão, no campo do terror, do horror. Então caso você goste de terror, esteja procurando alguma obra para você conhecer, nesse aí tem anime, tem filme, tem dorama, então vá a fundo e leia e veja. Mas como eu disse, caso você tenha menos de 13 anos, não assista ao filme e nem a obra original, só veja o remake. E o anime eu não sei o que tem no anime porque eu não vi, mas leia o remake. A obra original e o filme não, porque ele tem coisas muito sensíveis. Eu nem sei como o filme tá no YouTube, porque tem cenas ali que não devem estar no YouTube. Dito isso é um pouco de Eko Eko Azaraku. Então, caso você tenha gostado, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo aí, porque tá quase batendo 1000 inscritos. Então, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui, pelo seu tempo. Muito obrigado, eu espero que você esteja bem e tchau.